Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 e o verso 9. 1 Pedro 2, 9. Quero que você enche o seu coração de expectativa para esse mês. Você vai ser animado, incendiado, encorajado. Amém. Compartilhar Cristo e ver vidas de pessoas sendo transformadas. Pedro diz, verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a linguagem usada por Pedro aqui é uma linguagem de redenção. Dependendo da sua versão, talvez apareça aí a expressão povo adquirido. Nós fomos adquiridos, comprados, fomos redimidos, somos uma propriedade exclusiva de Deus. Com qual razão, com qual objetivo? Pedro diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E nós fomos alcançados, e essa misericórdia divina nos alcançou, fomos transformados. Nós que não éramos povo de Deus, fomos transformados em uma propriedade exclusiva dele, fomos comprados, e Pedro deixa muito claro, com uma razão, com um propósito, com um objetivo, a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, quando Jesus, antes de ascender aos céus e ser glorificado pelo Pai, ele deu instruções aos seus discípulos, e a responsabilidade que ele dá aos discípulos de continuarem, de darem continuidade à obra de evangelização, à proclamação da palavra que ele mesmo começou. Você sabe, você conhece muito bem esses versículos. Ao final dos evangelhos nós temos tanto Mateus quanto Marcos, e também o evangelho de Lucas. O evangelho de João vai terminar um pouquinho diferente, mas ali registrado por Mateus, por Marcos e também por Lucas, que é o autor do livro de Atos, e também no início do livro de Atos, nós temos as palavras de Jesus registradas. Você conhece muito bem o evangelho de Mateus capítulo 28, nos versos 19 e 20, Jesus disse, ide portanto e façam discípulos de todas as nações. O evangelho de Marcos registrou essas palavras no seguinte tom, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lucas termina no capítulo 24, no verso 47, dizendo que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Isso não se trata de uma mera sugestão ou de um pedido, mas sim de uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo a cada crente. Fala para alguém que está perto de você, você foi chamado. Nós falamos tanto sobre isso no nosso meio, essa mensagem é tão forte, latente no nosso meio. Todos nós, crentes em Jesus Cristo, fomos chamados. Há um chamado que é para todo o crente, que é a proclamação do Evangelho, a proclamação das boas novas, é a pregação de Jesus Cristo, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição. Aos Coríntios, vá lá comigo em 2 Coríntios capítulo 5, e o verso 18, eu sei que você conhece o texto, mas dois detalhes importantes nesse texto me chamou a atenção, estudando, pensando sobre essas coisas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Quantos acharam? Se você não trouxe a sua Bíblia, vai ser projetado aqui pelo pessoal. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha aí o ministério que você tem. Eu quero um ministério, pastor. Ninguém olha para mim, ninguém me dá oportunidade. Está aí escrito, revelado. Chamado, propósito, ministério, o ministério da reconciliação. Paulo diz, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse, diga exortasse,
como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. E o verso 20 conecta, é o verso 20 que conecta todos esses versículos. A leitura deveria ter começado lá do verso 13, 14, mas para ganharmos tempo, eu quero destacar a partir do 18. A justiça, o que é a justiça? O que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Isso significa que estamos numa posição correta diante de Deus. Agora, é somente para celebrarmos a nossa nova posição e condição, o nosso relacionamento restabelecido, restaurado com Deus? Foi só por essa razão que fomos feitos a justiça? Não. A mesma justiça que perdoou os nossos pecados e nos fez aceitáveis a Deus, essa mesma justiça, nesse mesmo contexto, nos transformou em ministros da reconciliação, em embaixadores. Então você e eu, nós perdemos parte da mensagem, ou parte daquilo que deveria ser a vida do justo. A vida do justo não é só celebrar a reconciliação, não é só celebrar o fato de que não é mais pecador. A vida do justo consiste agora em entender que a responsabilidade de embaixador repousa sobre ele, e que Deus está exortando os homens, exortando o mundo por nosso intermédio. Eu destaquei, pedi você para destacar, no verso 20 ele diz, como, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E aqueles que, ao ouvirem essa palavra, exortasse, logo já pensa, fui chamado por Deus para descer a lenha no povo, fui chamado por Deus para descer o cajado nos pecadores, cambada de sem vergonha. Sabia que não é isso que a palavra exortar-se aqui significa? A palavra exortar, a palavra grega parakaleo, ela significa convocar, chamar para o lado, dirigir-se a, falar a, encorajar. Então, peraí, exortar não significa descer a lenha, descer a madeira, ser duro. Não significa isso, significa encorajar, significa convocar. E o que Paulo, o que ele quer dizer como, se Deus exortasse por nosso intermédio, significa que Deus fala aos homens através de nós, convocando-os, chamando-os para Ele. Paulo diz, Ele, e tudo provém dEle, que nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Somos embaixadores, e então, como embaixadores, o próprio Deus está exortando, encorajando o mundo, convocando e chamando as pessoas. Qual é parte, ou qual deveria ser a parte da nossa mensagem? Qual deveria ser o nosso comportamento como embaixadores? Dizermos ao mundo, vocês estão reconciliados com Deus, não há mais impedimento, não há mais barreira, não há mais, o seu pecado que você considera talvez tão grave, eu não posso me aproximar de Deus, quem sou eu para me aproximar dEle, quem sou eu para me reconciliar com Ele? Não, parte daquilo que é o nosso trabalho, parte daquilo que é a nossa responsabilidade é dizermos ao mundo, vocês já estão reconciliados com Deus. O que impedia a aproximação, o que impedia o relacionamento, o que impedia de você se relacionar com Ele, não existe mais essa barreira chamada pecado. Ela foi resolvida quando Cristo, o justo, foi feito pecado por mim e por você. Vamos mastigar um pouco mais esse texto. Ele diz no verso 18, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu, diga, Ele me deu. Paulo diz, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Essa palavra deu, a palavra grega didomi, significa entregar aos cuidados de alguém, confiar, dar um presente. A palavra era usada para descrever a entrega de um presente. Ele nos reconcilia e Ele nos dá o presente. Ele nos confia uma responsabilidade, e essa responsabilidade confiada, como eu acabei de dizer, a palavra era usada para descrever a entrega de um presente. Ele nos deu um presente. Que presente é esse? O privilégio
de sermos ministros da reconciliação, o privilégio de sermos os seus embaixadores, o privilégio de Deus e de permitirmos ser um instrumento de Deus através do qual Deus vai exortar o mundo, vai encorajar o mundo, vai convocar o mundo para que o mundo se reconcilie com Deus. A Bíblia diz que um anjo vai tratar com Cornélio em Atos 10. Um anjo em uma visão aparece a Cornélio. Homem temente a Deus, suas esmolas chegaram à memória diante de Deus. Envia homens a Jope, manda chamar por Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo. Saltou isso durante essa semana. Pedro está em Jope, uma distância aí, se Sérgio vai poder me corrigir, 50 quilômetros, de Cesareia a Jope, uma viagem de 50 quilômetros. Pedro está aqui em Jope, vai esperando a refeição, sobe ao eirado para orar, tem um êxtase, vê um lençol baixado diante dele, contendo toda a sorte de animais, uma voz dizendo: mata e come. Um judeu ortodoxo como era, sabia que não deveria colocar certos tipos de alimento, não deveriam ser ingeridos. Jamais coloquei, Pedro questiona a direção, a voz, o êxtase, a visão. Jamais coloquei coisa comum ou imunda na boca. A voz dizia: não considere comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. Pedro é convencido por Deus de que deveria ir ao gentio, que ele considerava imundo. O judeu transformou a doutrina da eleição em algo exclusivista, e se você não era judeu, ou se você não era um prosélito que se convertia ao judaísmo, você não prestava para um judeu. Isso é tão verdade que quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele diz: você sabe que é terminantemente proibido, um judeu ao menos se aproximar de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que eu não deveria considerar comum ou imundo aquilo que ele purificou. Então, e onde eu quero chegar com isso? Um anjo aparece para Cornélio e dá instruções para enviar homens a uma viagem de 50 quilômetros para buscar um homem que diria palavras mediante as quais ele seria salvo. Por que o anjo não fez o trabalho? Por que o anjo, quando aparece a Cornélio na visão, não fez o trabalho? Cornélio, Jesus Cristo veio, morreu pelos seus pecados, fez de você, reconciliou você, redimiu você, entrega a sua vida a Cristo. Por que o anjo não fez o trabalho? Porque o presente, aleluia, o presente, foi a nós que foi dado o presente, o ministério da reconciliação. Nós que somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, foi a nós, é esperado de nós que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O anjo poderia ter feito o trabalho, mas não fez. E aí eu sei que há uma longa discussão a respeito de ministério de anjos, e há anjos pregaram o evangelho, uma vez que o Apocalipse fala de um evangelho, de um anjo contendo um evangelho eterno para ser pregado sobre a terra, mas a história é outra, a conversa é outra, o contexto é outro, tá bom, pessoal? A nós foi dada o trabalho, a tarefa, o presente da reconciliação. E é curioso que nós precisamos nos lembrarmos que isso foi dado a todos. Cada membro do corpo de Cristo carrega uma responsabilidade de ser ministro da reconciliação. Não transfira a responsabilidade para o evangelista. O evangelista, chamado nos 5 dons, ele também, com sinais que evidenciarão o chamado de Deus sobre a sua vida, ele vai fazer um trabalho, uma tarefa muito específica como evangelista. Você tem um exemplo disso em Atos capítulo 8. Mas não transfira a responsabilidade. Não, isso é coisa do evangelista, de falar de Jesus, levar Cristo às pessoas. Não. Jesus diz que a tarefa é de todo crente nele, todo que o confessou como Senhor, todo nascido de novo nessa aliança, é responsabilidade nossa. Outra coisa importante de ser observada é que os sinais não é só para o evangelista.
Jesus, mencionei o evangelho de Marcos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Não diz que acompanharão só os evangelistas, estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu sei que alguém, eu não sei qual é os ministros que passarão aqui nesses domingos para falar sobre o tema, mas os milagres é parte de uma assinatura divina, testemunhando e testificando a verdade do poder do evangelho. O evangelho não é só palavra, o evangelho é poder. E a pregação ela vai ser acompanhada com sinais, ela vai ser acompanhada por prodígios, manifestações do poder de Deus. Vamos pensar um pouco mais nesse texto. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Não é o ministério da condenação. Eu já falei isso em outras vezes. Philip Yancey, em seu livro Maravilhosa Graça, e também no seu livro A Bíblia que Jesus lia, ele conta uma história de uma mulher viciada em heroína. Entregava sua filha de 2 anos a homens perversos. Prostituta viciada em heroína entregava sua filha de 2 anos a homens perversos. Ele conta essa história nos primeiros parágrafos do seu livro Maravilhosa Graça. E ele diz que ouviu em primeira mão essa história de um pastor amigo. E ele diz que o pastor, ao relatar a história, ouvindo o testemunho da mulher, uma mistura de sentimentos dentro dele. O que eu faço? Eu denuncio essa mulher, eu tento ajudá-la. E em certo momento da conversa ele pergunta à mulher: você já experimentou procurar ajuda, procurar uma igreja? Ela mudou a fisionomia, mudou a aparência e disse: igreja? Por que eu deveria procurar a igreja? Eles vão me fazer me sentir pior do que eu já me sinto. E às vezes eu penso quão distante nós estamos de Cristo. Porque Lucas capítulo 15, verso 1 diz que os pecadores e os publicanos, eles se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Lucas 15, verso 1. Mas o texto diz, 15, 1, o pessoal vai colocar aí para você ter certeza do que você vai ler por conta própria, amém? Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha só, irmãos, eles se aproximavam de Jesus. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí eu te pergunto, será que nós como igreja estamos mais parecidos com Cristo ou com fariseu e publicano? Que fica se queixando de que fulano de tal e Beltrano se converteu. Irmão, se fulano de tal e Beltrano se converteu, que bênção! Fulano de tal e Beltrano está cantando louvor, aleluia! Fulano de tal, Beltrano, Ciclano, você viu? Que bênção! Eu não sei, sinceramente, onde está escrito que nós e Jesus nos chamou para sermos porteiros da eternidade e nos colocarmos na portaria, você garantido, você não. Irmãos, teve jeito para Paulo, blasfemo, perseguidor, insolente. Se teve jeito para um camarada como aquele, irmão, tem ninguém que a graça de Deus não possa alcançar. Não tem ninguém que está fora do alcance da graça transformadora de Deus. Tiago, mas Jesus falou mais do inferno do que da eternidade. Jesus falou muito sobre condenação. Sim, eu concordo, ele falou muito sobre o inferno, falou muito sobre condenação, falou muito sobre o fogo eterno. Mas você já parou para pensar em que contexto ele falou? Porque às vezes a gente reproduz aquilo que ouve sem de fato ter uma experiência com as Escrituras. Jesus falou muito sim sobre condenação, sobre o inferno. Só que Jesus falou de condenação e inferno em um contexto onde numerosos milagres foram operados e não houve arrependimento.
Jesus só falou de condenação e de inferno depois que percebeu que a mensagem foi rejeitada. Deixa eu te dar um exemplo na prática disso. Mateus 4,23 diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Mateus 4,23 diz que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 9,35 diz que ele percorria todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Olha só, toda a Galileia, todas as cidades e povoados. Estamos onde? 9,35. No capítulo 10, verso 5, ele separa, a partir do capítulo 10, no início do verso 1, ele separa os discípulos. A partir do verso 5 você tem a instrução de Jesus a esses discípulos: não tomei rumo aos gentios, não entreis em cidades samaritanos, procurai naquele primeiro momento as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino. Cure os enfermos, purifique os mortos, purifique os leprosos, ressuscite os mortos, de graça recebestes, de graça dai. Toda a Galileia, todas as cidades e povoados, separa os discípulos e os envia para fazer as mesmas coisas que ele estava fazendo. Quando chegamos no capítulo 11, estamos falando de capítulo 4, estamos falando de capítulo 9, de capítulo 10, quando chegamos no capítulo 11, verso 20, a Bíblia diz: passou então Jesus a increpar, ou denunciar, é isso que essa palavra significa. Passou Jesus então a denunciar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. E então ele vai anunciar rigor diferente, condenação. Ah, de ti Corazim, ah, de ti Betsaida, você vai sentir em Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram há muito, ela teria se arrependido com pano de saco e cinza. Contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Jesus falou de condenação. Agora, quem entendeu o contexto qual ele falou? Numerosos milagres foram operados, não houve arrependimento. E aí então ele vai anunciar a mensagem da condenação. Eu e você não fomos chamados para, inicialmente, anunciar a mensagem de condenação. Fomos chamados para anunciar a mensagem da reconciliação. O mundo, irmãos, eles já sabem que estão no pecado. Você não precisa lembrá-los do que eles já sabem e estão afundados nele. Nós temos que ser parte da resposta, da saída, da solução. Você e eu, quando você cria que você era um pecador miserável, destituído da glória de Deus, isso mudou sua vida? Não, eu sou pecador, sou isso mesmo, é assim que eu vou viver. O Senhor sabe todas as coisas, Pai, me perdoa, eu já sou isso mesmo. Chegar para o mundo e dizer o que eles já são, o que eles já sabem, não vai mudar. A boa notícia é chegarmos para o mundo e dizermos para o mundo: vocês estão reconciliados com Deus, seus pecados já foram perdoados. Mas eu não mereço. É assim mesmo, é a graça de Deus, foi isso que Ele fez, Ele decidiu fazer dessa forma. Sou o ministro da reconciliação. Você é um ministro da reconciliação. Amém. Um outro ponto importante que precisa ser destacado e que vai ajudar você a lidar, ou pelo menos evitar, as decepções. Porque muitas vezes as pessoas ficam decepcionadas por não verem imediatamente o resultado de seu trabalho, que é a conversão. Aquelas caixinhas lá no Instagram, um dia uma irmã mandou uma pergunta, mandou uma mensagem dizendo: o que eu faço para converter a fulana de tal? Não é nossa tarefa, não é nossa responsabilidade. E se colocarmos os pingos nos is, número 1, eu e você fomos chamados para proclamar a mensagem. Eu e você fomos chamados para a pregação da mensagem. Eu e você fomos chamados para anunciar as boas notícias, as boas novas. Número 2, há uma obra do Espírito Santo. Amém, gente? O pastor Renato mencionou esse texto aqui na quinta-feira. Quero te incentivar a fazer parte e vir na nossa quinta play. Estamos falando sobre cura durante todo esse mês de novembro. E se você não esteve aqui quinta-feira, foi um ensino poderoso.
Aos Romanos, no capítulo 10, no verso 13, o apóstolo Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Nosso trabalho, a nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho. Amém. Chega para as pessoas e conte uma notícia, conte uma história para elas. Nosso apóstolo que gosta de histórias, né? Eu não sou tão bom quanto ele. Como eu prego o Evangelho? Conta uma história. Posso te contar uma história? Pode. Deus, ele tinha um filho, muitos filhos, e esses filhos acabaram se envolvendo em problemas com a justiça. Cometeram crimes e a justiça exigia condenação. Só que esse pai, ele também era o juiz. Então ele vê um juiz, vê seus filhos cometendo delitos e crimes. Esse juiz justo não pode agir com impunidade. Amém, pessoal? Amém. Ele não pode ser corrupto. Pelo menos não deveria ser. E esse pai, juiz, agindo com base na lei, tem que condenar os seus filhos. Mesmo sendo seus filhos, não tem como dar um jeitinho, não, para esse juiz não. Mas ao mesmo tempo, esse pai, ele tinha um filho, que não se envolveu com os crimes que os demais se envolveram. Ele fez uma proposta para o filho: filho, a única forma de livrar seus irmãos é você assumindo o lugar deles. É você assumindo os delitos, se colocando no lugar deles. Pai, essa é a única forma, essa é a única forma, é a única maneira. Eu topo, eu aceito. Eu sei que conversando abertamente com advogados e juízes, a gente sabe que por lei isso no Brasil não é permitido, mas foi exatamente o que Deus fez em Cristo por nós. Jesus, o justo, foi entregue no meu e no seu lugar. Você conhece essa história? Conte essa história para o mundo sem Cristo. Não precisa de mais do que isso. Você não precisa de, vem cá, vamos. Não. Conte essa história. E viva na prática. Seja gracioso como Jesus foi gracioso. Irmão, seja gracioso. Eu estava em um casamento de um primo da Willa. Nós estávamos no final de semana passada e aquele momento da cerimônia, a palavra do pastor foi maravilhosa, conduziu a cerimônia, né? Aquela coisa leve, acabou. Daqui a pouco começa a festa, a bebaiada, música. E a nossa tendência é ficar como? O que eu estou fazendo nesse lugar? Não é assim? Mas, irmão, eu imagino, Jesus estaria no meio, nesse meio. Estaria nesse meio para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Você vai ser tremendamente sacudido durante esse mês para ser boca de Deus, para ser instrumento de Deus para a salvação desse mundo. Como eu disse, nosso trabalho, a nossa responsabilidade é evangelizar. Há uma obra que o Espírito Santo faz. Jesus disse que ele, quando viesse, ele convenceria o mundo do pecado. Amém. Qual é o papel do ouvinte? Confessar Jesus como Senhor, reconhecê-lo como Senhor, crendo no coração que Deus o ressuscitou dos mortos. E o mais importante, e eu preciso destacar isso, é que há espaço para o homem não crer. Entre a evangelização e o fruto do trabalho, a conversão, da pessoa, ainda assim você precisa considerar o fato e a verdade bíblica de que há espaço para o homem não crer. Sério, Tiago, eu achei que quem estava eleito e nada mudava isso. Eu achei que Deus é que determinava na urna celestial quem estava garantido e quem não estava.
Bom, não tem isso na minha Bíblia, pelo contrário. Jesus falou aos discípulos assim, Evangelho de Mateus capítulo 10, verso 12: ao entrardes numa casa, saudai-a. Com efeito, se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras. Está aberto aqui ou não está a possibilidade de rejeição? Se não receber vocês, não ouvirem as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Capítulo 11, verso 20, eu acabei de mencionar. Jesus passa a denunciar as cidades pelo fato de não terem se arrependido. Capítulo 3 do Evangelho de João, no verso 17, diz que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está julgado, porquanto não crê no unigênito de Deus. E o julgamento é esse, o texto continua: que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então há espaço para o homem rejeitar a mensagem, há espaço para o homem dizer não, quem não crê. No verso 36 do mesmo capítulo, Evangelho de João 3, verso 36, Jesus diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Palavras do próprio Jesus, amém? Atos capítulo 18, nos versos 5 e 6, Atos 18, versos 5 e 6, eu já estou encerrando. O texto diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus, opondo-se eles e blasfemando. Olha a oposição, a blasfêmia, a rejeição à mensagem. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, dele eu estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Em outras palavras, no bom português, Paulo lavou as mãos. Preguei a mensagem, vocês se oporam, blasfemaram, sobre a cabeça de vocês o sangue de vocês, eu não tenho mais nada a ver com isso. O que dependia de mim, eu fiz. Eu vim, eu anunciei, eu preguei. Então, para evitar decepções, mas o fulano de tal não se converteu, não é a nossa responsabilidade. Estamos somente semeando a palavra, semeando a palavra, semeando a palavra. Eu sei que vai ser abordado e vai ser falado durante esses domingos em uma vida que prega sem as palavras, principalmente em um contexto familiar. Pedro fala de esposas que ganham os maridos sem palavra alguma. Eu sei que isso vai ser abordado. Amém, pessoal? A minha e a sua tarefa, nós recebemos o presente, o ministério da reconciliação, o privilégio e a honra de sermos embaixadores e de permitirmos ser instrumentos de Deus, para que o próprio Deus exorte por nosso intermédio, convocando, chamando as pessoas para Cristo, conscientizando-as de que elas estão reconciliadas com Deus. Do outro lado, do lado de cá, tem a liberdade do homem dizer não. Amém? Isso ficou muito claro. Para encerrarmos capítulo 9 de Mateus, eu mencionei agora há pouco, verso 35, Mateus capítulo 9, verso 35, o texto diz: percorria Jesus todas as cidades e povoados. Irmãos, quando eu leio isso, todas as cidades e povoados, pense no Jesus que era incansável no cumprimento da missão. Incansável no cumprimento da missão. Todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades, vendo eles as multidões. O que está escrito aí? O que está escrito aí, gente? Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A motivação essencial na evangelização deve ser a compaixão e o amor pelas vidas.
Foi essa a motivação de Deus ao enviar seu Filho para redimir a humanidade. Deve ser essa também, aquilo deve ser isso também que nos move, a compaixão pelas vidas. Ao invés de ir para a internet ficar brigando por ideologia de gênero, isso, aquilo e aquilo outro, demonstre compaixão por essas pessoas. Irmão, eu já fui ímpio, não crente. Eu sei o que é na farra, depois colocar a cabeça no travesseiro, e o que eu estou fazendo da minha vida? Você acha que essas pessoas, ao colocar a cabeça no travesseiro, olhe para esse mundo sem Cristo, olhe para o que está acontecendo e se decida ser um instrumento de Deus, movido por compaixão, que suas entranhas sejam movidas por compaixão pelo mundo sem Cristo. Apontar o dedo na cara, colocar isso e aquilo para a internet, não vai mudar nada. Pelo contrário, só vai fazer com que eles criem antipatia de nós que somos a solução, a resposta divina para a condição na qual eles se encontram. Você elegeu seus representantes para representar você diante da justiça, né, fazer lei, você fez isso quando votou certo, e eles estão lá para te representar. No que depender de mim e de você, nós seremos movidos por compaixão. É semelhante a Jesus. Uma das piores raças mais odiadas do primeiro século eram os publicanos. Porque pensa, a nação de Israel está debaixo de domínio romano, e já não bastava estar debaixo de domínio romano, era exigido que se pagasse impostos, e não era cobrado de forma justa, extorquiam as pessoas. Nós estamos falando de um primeiro século, onde a vida era muito difícil, a maior parte do sustento vinha da terra, vinha da pesca. Você acha que se vivia vidas confortáveis como nós vivemos hoje? Exceto os imperadores. E aí você tem uma raça que é odiada. Alguém já assistiu The Chosen? Assiste depois The Chosen. Os publicanos eram odiados. Aqueles então que eram judeus e que trabalhavam para o Império Romano eram ainda mais odiados. Aí Jesus vai passar por determinada região, aí o publicano Zaqueu sobe curioso para ver quem é Jesus. Afinal de contas, nós estamos falando das notícias correndo velozmente. O camarada vai passar por aqui, purifica leprosos, isso, aquilo outro, curioso. Aí vai para a surpresa de todos. Jesus chama o Zaqueu: Zaqueu, desce depressa que eu vou para a sua casa hoje. Jesus só foi gracioso com Zaqueu. Não houve sermão, não houve pregação, não houve colocar dedo na cara, seu ladrão, para de roubar meu povo. Não teve nada disso. Vai ler o Evangelho de Lucas no capítulo 19. Ele vai na casa de Zaqueu, comendo com Zaqueu, sentado à mesa. O texto não diz, Lucas não registra as entrelinhas, o que estava sendo conversado, mas eu duvido que Jesus tenha chegado e colocado o dedo na ferida. Zaqueu, não, só foi gracioso. Zaqueu disse: eu resolvo dar aos pobres tudo que tem. Se roubei, vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele só foi gracioso. Só foi gracioso. Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Você recebe essa palavra nessa manhã?